Manhã Boa Nova de volta nesta segunda-feira, trazendo muita notícia, informação, espiritualidade, alegria para você. Neste feriado aí, programa gravado, né, carnaval. Uma boa segunda-feira de carnaval para você e para Fernanda Fernandes, que participa aqui com a gente, com a sua coluna Minutos com Você. Vamos conferir. Minutos com Você, com Fernanda Fernandes. Hoje nós vamos falar sobre traumas emocionais, que é um grande desafio. Tem pessoas que passaram por processos traumáticos que vão desde abusos sexuais até violências e uma série de outros processos e têm consciência e percebe o quanto isso está impactando a vida delas. Mas, acredite se quiserem, tem pessoas que não têm noção do quanto esses processos impactaram as suas vidas. Inclusive, algumas delas negam, dizendo que isso não foi tão traumático assim. Mas quando nós começamos a desenvolver o processo, elas começam a perceber que essas questões, sim, impactaram grandemente a sua vida. Acontece que, de forma inconsciente, elas negavam por uma questão de fuga. E tem pessoas que não se lembram ou não sabem que passaram por traumas. Por exemplo, a questão no útero. Alguns processos de dores emocionais, descargas emocionais muito intensas, vivenciadas pela mãe, o feto, a criança, recebe. E as pessoas muitas vezes não se dão conta de que essa situação aconteceu. E por conta disso, geraram traumas emocionais. Além da questão que eu já tinha citado anteriormente, que as situações que nós vivenciamos na infância, e algumas delas nós não lembramos, e sim são traumáticas, e sim estão impactando as nossas vidas. Um trauma emocional, ele é muito intenso e muito desafiador. Sintomas do trauma incluem níveis sociais, físicos, emocionais, mentais, comportamentais e espirituais. Para a cura do trauma, também é importante saber que o corpo também conserva esse registro. Diante de uma situação tão complexa, é importante que o trauma emocional seja tratado com uma série de terapêuticas integrativas. Existem uma série de terapêuticas integrativas que você pode associar no seu processo traumático, que vão desde Theta Healing, Renascimento, EFT e uma série de outras. E um adicional é a visão sistêmica. Você sabia que você pode herdar dos seus familiares situações e emoções vivenciadas do passado que você pode estar repetindo esse padrão? Situações que você não vivenciou e te induz a ter emoções, pensamentos e sentimentos. Isto na constelação é chamado de emaranhamento sistêmico. Além disso, dentro da vivência da constelação familiar, as pessoas passam a realinhar a sua mente consciente e inconsciente de forma mais intensa pelo fato de ser vivencial. E por conta disso, compreende e ressignifica os seus traumas emocionais de forma mais assertiva. Porque as pessoas começam a se libertar desses processos e isso facilita muito o trabalho do terapeuta também. Por conta disso, eu quero convidar a você a expandir a sua mente e entender que a associação de várias terapêuticas e técnicas integrativas é que vão fazer com que você atinja os seus resultados e consiga ressignificar e transformar todos esses processos. Muitas pessoas passam por isso. Isso é muito comum, infelizmente. Essa sensação de não avançar e sentir que esse processo não tem cura. E quando se abrem para outras técnicas e outras terapêuticas, começam a ter excelentes resultados. Deixa aqui os seus comentários, se você gostou, se não gostou, eu vou responder a todos pessoalmente. Até mais! Até mais, Fernanda Fernandes, com a coluna Minutos com Você, aqui no Manhã Boa Nova, toda segunda-feira. E nós estamos aí sempre divulgando, falando do nosso encontro, que é dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, para você participar. Já vai garantindo aí o seu ingresso para essa festa. Tem muita coisa boa e você que é sócio do clube tem direito a 4 ingressos com o mesmo desconto de sócio. Então você não pode perder, tá bom? Já vai ligando aí, nós temos Deusa Samu, Paula Zamp, Ricardo Eduardo, temos também o Manolo Quezada, temos o Alberto Almeida, o Denise Leite, e também vai ter aí apresentações, né, de André Marosso, do Rosa, Delmar Franco, e muita gente boa nesse evento, tá bom? É só você ligar, 2458-3214, ou acesse o site mundomaior.com.br para garantir o seu lugar neste evento. Temos também as caravanas, né? A caravana Chico Xavier de Sorocaba, só você falar com a Sônia, no 0 Operadora 15 2104
9704. Tem a caravana Grupo Amigos da Boa Nova, Zona Norte de São Paulo, para você falar com a Ângela Miglioranza no 97417-9103. Ou você pode ligar para a caravana Amigos da Boa Nova, que é de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, e fale com a Lourdes no 2053-6624. Temos a caravana de Santo Amaro, que é da Zona Sul de São Paulo. Você fala lá com a Cida no 5611-3445. Tem a caravana Lanceiros de Maria, também de Sorocaba, para falar com a Magnólia, 0 operadora 15 4141 2636. Temos também a de Minas Gerais, é a caravana Juca Belmiro. O senhor José Borges Duarte aguarda aí a sua ligação, você da região de Minas, 035-3531-2658. E a caravana Carruagem Dourada, região de Suzano e Mogi das Cruzes, para você ligar e falar com Vinícius ou a Dona Mila. No operadora 11 também, 4636-7448. Participe deste encontro, nós aguardamos a sua presença, tá bom? Vai ser muito bacana, dia 21 de abril, no Internacional Eventos. E o Dia Nacional do Livro Didático é comemorado anualmente em 27 de fevereiro no Brasil. Essa data homenageia uma das ferramentas essenciais para a formação educacional dos alunos, o livro didático. Nele, reúnem-se as informações que o aluno necessita para ajudar a desenvolver o seu conhecimento em todas as etapas da educação, desde o ensino fundamental até os superiores. Os livros didáticos também são muito importantes para orientar os educadores, professores, no processo de ensino e aprendizagem. Desde 1985, o Brasil mantém o Programa Nacional do Livro Didático, que fornece todos os livros para os alunos das redes públicas de ensino de todo o país. Na sua opinião, qual que é a importância dessa data, Cassandra? Olha, é muito importante a gente valorizar o livro, seja ele o livro didático, o livro literário, né, que trata de literatura, ou todo tipo de livro, né? Uhum. É uma questão importante a gente estar ensinando para os nossos pequenos, né, desde cedinho até de bebê, a importância da leitura, do suporte, né, que é o livro, da conservação, do cuidado, enfim. Agora, voltando para a questão do livro didático, como foi bem colocado pela Vanessa, o livro didático ele é uma ferramenta utilizada pelos educadores, né? O livro didático ele não encerra em si o conteúdo de um ano ou de um ciclo. O livro didático ele é uma ferramenta escolhida pelos professores através do programa PNLD, que é o Programa Nacional do Livro na Escola, que é programa federal do MEC, do Ministério da Educação, que fornece livros para as escolas públicas do Brasil. Então, é um fornecimento trienal, a cada 3 anos, né? Então, os professores de cada unidade escolar, eles têm uma relação de livros que o MEC fornece, com um guia, com um resumo, com a colocação de cada autor do livro, né? Com a proposta didática de cada livro dos conteúdos. Então, esses livros, exemplares, ou através da internet, ou físico mesmo, são encaminhados para as escolas e os professores analisam esses livros através dos guias, né? E observando mesmo os índices e os conteúdos e optam, né, qual livro que será usado durante 3 anos. Né? E acontece esse fornecimento e durante esses 3 anos tem alguma remessa de reposição de livro pelo MEC e tal. Aí passou 3 anos, vem outra remessa, muda e os professores fazem esse novo levantamento, esse novo estudo e tal. Então é um programa, sim, que é muito importante, tá? Que o Ministério da Educação promove. E além do livro didático, o MEC tem um outro programa que é o Biblioteca na Escola, que eles ofertam livros paradidáticos, que legal. São livros de temáticas pedagógicas, né, para os professores, literárias para as crianças, para os adolescentes, e agora também o MEC está fornecendo para a educação de jovens e adultos, que a gente chama de EJA, que antes não tinha o livro didático para eles, então agora eles entraram também. Legal.
Então, é muito importante esse recurso, é muito importante a escola ensinar o estudante a valorizar né, esse meio, esse material, esse meio de aprendizado, né? Porém, o professor ele não pode esgotar o seu conteúdo disciplinar naquele conteúdo do livro, né? Seguir, vamos lá, hoje é a página 20, amanhã 21, 22, não. A gente fala assim, que a escola, ela tem que trabalhar de maneira interdisciplinar, né? Onde você trabalha temas, projetos, e esses projetos, esses temas, eles são desenvolvidos envolvendo todas as áreas ou algumas áreas da educação. Né? Então, você pega, por exemplo, o tema universo. Então, ali você vai trabalhar matemática, você vai trabalhar língua portuguesa, você vai trabalhar ciências, geografia, história. Então, você vai trabalhar de maneira interdisciplinar. E o livro didático, onde entra? E ele entra como um apoio aos conteúdos, né? Então, quando eu vou trabalhar determinado tema, que faz parte do planejamento de aula do professor, da unidade, ele vai utilizar o livro didático para dar suporte àquele tema. Certo. Né? Com textos, atividades. Mas para onde ficar preso ali. Não que ele precise ficar preso ali. Não que ele fique preso ao conteúdo apresentado pelo livro, porque a gente tem a Base Nacional Comum, Base Curricular Nacional Comum, que vem do MEC, do Ministério da Educação, onde você tem alguns conteúdos que eles têm que ser passados para todos, porém, né, a gente tem o respeito às regionalidades. Então, a questão regional. Então, você não pode trabalhar da mesma forma com uma comunidade indígena e uma comunidade da capital paulista. Né? Não dá. Então, você, além de ter a base comum, você tem as questões regionais que têm que ser trabalhadas também pelos educadores através de projetos, de sequências didáticas, né, que a gente fala, e usando o livro como aporte. Muito bom. Muito Como você vê essa questão, muito interessante, né? Eu acho que essa participação do professor na escolha do livro didático também é muito importante, né? Verdade. Porque acho que o professor se sente até mais estimulado no processo de ensinar os alunos e buscar outros recursos, né? Que deve ser muito desagradável, né? Você trabalhar com material que você não aprova, ou que você não concorda, Sem né? dúvida. Ou com a metodologia que você não acredita, né? De ensino. Muito interessante, achei bastante curioso e achei bastante importante essa permissão que vocês têm aí de fazer esse estudo, essa escolha. Eu achei isso muito interessante. A gente que é leigo na matéria, Fora, no né, assunto, não entende exatamente. não Muito bom sabe, conhecer isso. e a gente sabe o quanto é importante o livro didático, né? Para a gente tem a nossa história pessoal e a gente, né, sabe o quanto isso é importante, e a gente saber que existem pessoas que estão ali trabalhando em prol de uma educação melhor, que é o que a gente tanto precisa hoje no Brasil, né? Parabéns, certeza. Cassandra, pela sua entrega e pelo seu trabalho, né? Como que nós podemos aí incentivar crianças e jovens a lerem mais, na sua opinião, Elaine? Primeiro ver o exemplo, né, de casa. Então, eu acho muito mais difícil os filhos de pais que não têm o hábito da leitura passarem a ler, né? Porque a gente adquire o gosto pela leitura já de pequeno, né? Com incentivo, livro. Eu vejo lá em casa, meu pai sempre leu muito, minha mãe sempre leu muito, todos nós adquirimos o hábito da leitura. Bacana. E, em contrapartida, a gente sabe de famílias que os pais não têm esse hábito. Então, acho que a primeira coisa seria, já dentro de casa, os pais trabalharem isso, né? E a escola sempre incentivando mais, ainda mais hoje com os recursos tecnológicos. Eu acho que é uma disputa quase injusta, né? Você convencer uma criança a largar um joguinho lá, um tablet e os próprios celulares Hoje em dia é para difícil. fazer a leitura de um livro. Então, acho que tem que ser um trabalho de muita dedicação e feito com a criança, já começar com a criança bem pequena, né? Para ela criar esse gosto da leitura. E tem livros tão maravilhosos, né? Então, livros que trazem, que alimenta, né, esse lado lúdico da criança. Eu acho que esse incentivo ilustrações, Muita né? coisa bacana. Eu como advogada não preciso falar o quanto eu gosto de livro, né? Então,
Então, eu acho que o livro é muito importante. Então, quantos aprendizados, quantas coisas a gente aprende com o livro. O livro é uma viagem, é uma entrega, né? Você começa a ler um livro, você esquece de tudo, né? Você se transfere, né, para aquela história, para aquele aprendizado. Então, cada vez mais acho que a gente tem que incentivar e apoiar, né, os professores aí nessa bonita tarefa, né? É isso mesmo. Como que incentivar aí, então, na sua opinião, Cassandra? Eu vou pegar o gancho que a Elaine deixou para mim, né? Porque, assim, o que ela disse, né, o hábito vem através do exemplo. Eu concordo. Um professor que chega na sala de aula com as mãos vazias, né? Ué, cadê o livro? Cadê o material? Então, o primeiro incentivador lá na área educacional é o professor estar com o livro, é o professor ler para a criança que não sabe ler e para aquela que sabe ler também. Verdade. Né? E agora, esse gancho que eu falei, voltando um pouquinho do hábito de leitura, ele é ensinado, né? Ninguém nasce com vontade de ler. Então, isso que a Elaine falou é muito importante. Se você tem o modelo, o exemplo em casa, se você tem exemplares em casa, se você vê a sua família tendo o hábito da leitura, seja do livro, da revista, do periódico, né? Então, aquilo vai despertar o interesse na criança. E aí vem a contribuição da família realmente em mostrar, em ler. E a criança, ela é um ser curioso, né? Ela é um ser, assim, que ela quer saber tudo, ela quer saber o porquê de tudo. Então, ela quer saber o que está escrito aqui, né? Uma criança de 4 aninhos chega para mim, o que está escrito aqui? Então, ela quer saber o que aquela ilustração diz. Então, é importante a gente incentivar desde casa. Mas a gente sabe também que existem famílias que levam uma rotina, né? Que tem uma rotina de vida, de trabalho, que não conseguem, né? Não tem esse hábito, não consegue transmitir para a criança por N motivos, né? Que não cabe agora a gente falar. Então, mais uma vez, fica para a escola, né? A escola recebe todo o público. E eu digo do chão de escola pública. Então, a escola pública, ela recebe aquela criança que ela tem um incentivo em casa e aquela criança que, de repente, nem conhece um livro. Então, desde pequenos, né, quando a gente pega na educação infantil bebezinhos, a gente começa a ler para eles, contar as histórias. E aí a gente percebe o quê? Que eles pegam aquele livro, a gente deixa lá o cantinho do livro, o cantinho da revistinha, do gibi, tal, e eles pegam, e é uma coisa que eu presenciei, que eu me emociono toda vez que eu presencio, que é a criança que não sabe ler, mas que lê o livro. Então, ela pega o livro, ela vira a página e ela vai com o dedinho contando a história da maneira dela e da forma como ela enxerga os personagens. Ou quando ela faz o reconto, né? Então, a professora leu a história dos 3 porquinhos, leu um conto africano e a criança retoma o livro, porque o livro tem que estar disponível e na mão da criança, não é para ficar na prateleira da biblioteca ou da sala de leitura. Né? Isso eu gosto de... Né? Acessível na altura da criança e para que ela possa manipular e possa utilizá-lo da maneira que ela quiser, que naquela hora ela vai estar lendo sem saber ler. Né? Então, ela já vai estar criando o comportamento leitor. E esse comportamento leitor, ele é ensinado. Ele é ensinado através do exemplo. Então, o que a gente... eu, como coordenadora pedagógica, que já fui, hoje como supervisora na parte pedagógica, então a gente fala para as unidades, a gente faz formações onde colocamos para os coordenadores e para os professores a necessidade de ler para as crianças. Ler e proporcionar o momento de leitura delas, né? E estar sempre lendo e emitindo opiniões. Olha, gente, eu gosto, olha, é o que eu fazia, né, em sala de aula. Eu gosto tanto desse livro, hoje eu vou ler essa história, eu escolhi essa história porque eu gosto demais de ler, então eu vou ler de novo e vou ler para vocês essa que eu gostei. E depois eu pergunto as opiniões deles, né, eles têm que dar a opinião. Porque se aguça, né, a curiosidade da criança, Exatamente. né? Isso. E o livro, ele é um mundo que ele te leva para o universo do imaginário, né? Então, quando ele descreve uma situação, quando ele
ele descreve um local, uma pessoa, um personagem, cada um imagina como quer. Então, ele mexe com o imaginário da criança, com o faz de conta, né, que é tão importante na educação infantil. A criança que simboliza, a criança que consegue brincar de faz de conta, né, onde ela pega uma caneta e essa caneta ela se transformou no personagem daquele livro. Então, ela está conseguindo simbolizar. Então, isso vai ajudá-la muito mais para frente, né? Verdade. Vamos agora com a Eliette Ribeiro, ela é nossa jornalista, e entrevistou a doutora Isabel Papera. Ela fala sobre os desconfortos nas viagens aéreas que dão aí nos nossos organismos. Acompanhe. Entrevista com Eliette Ribeiro. O período de férias escolares está terminando e muitas pessoas estão voltando para casa ou já planejando suas viagens para os 11 feriados prolongados de 2018. As idas e vindas de avião costumam gerar zumbido nos ouvidos de muitos viajantes. E para quem utiliza aparelhos auditivos, o desconforto pode ser maior. Quem traz informações é a fonoaudióloga doutora Isabela Papera, da Telex Soluções Auditivas. Doutora Isabela, por que a pressão causada pela rápida mudança de altitude durante o voo pode causar certos desconfortos? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, dando orientações ao nosso público. Então, essa questão do desconforto, né, e da pressão acontece porque quando a gente está num ambiente, né, de pressão, né, próximo à pressão do nível do mar, equalizado, e a gente utiliza o avião, né, para nossas viagens, ele sobe bem rapidamente e acontece uma mudança de pressão. A gente tem no nosso ouvido um órgão que a gente chama de membrana timpânica. E essa membrana, ela serve para equalizar a pressão da parte externa do meio ambiente com a parte interna do ouvido interno. E aí a gente pode, nessa mudança rápida, né, de altura, consequentemente, como a altitude também aumentada e a pressão aumentada, algumas pessoas podem sentir desconforto com esse movimento, e aí sentem um zumbido ou um chiado no ouvido, algumas pessoas tendem a sentir dor, mas muitas vezes é um desconforto passageiro, assim, que acontece por poucos minutos e com algumas dicas simples a gente consegue orientar e ajudar o paciente. E, doutora Isabela, quais são essas dicas que podem fazer aí com que o voo seja mais tranquilo? A gente, principalmente para crianças, né, que às vezes podem sentir mais desconforto, então a gente recomenda que, se adulto ou crianças, né, as dicas são gerais. Para criança, que depois eu vou dar uma específica. Fazer um movimento de mastigação, tipo abrindo e fechando a boca, já resolve, já equaliza a trompa de Eustáquio, já equaliza a pressão, já acaba esse desconforto, desculpa. Tem pessoas que preferem, ao invés de abrir e fechar a boca, podem utilizar uma balinha, ou um chiclete, ou um biscoitinho, enfim, ou beber uma água, ou um outro líquido. Isso ajuda muito e é super simples de fazer. Para as crianças menores, até bebês, a gente recomenda que normalmente as mães são sempre muito prevenidas, né? E aí tenham lá uma mamadeira de suco, água, leite, ou se a criança ainda está amamentando no aleitamento materno, que faça uso dessa mamadeira ou do aleitamento materno nesse momento, porque aí a criança vai fazer um movimento de mastigação e sucção e aí vai acabar com o desconforto na orelhinha dela. Então, são essas dicas simples que são simples de fazer, de realizar no próprio avião, não precisa de muito mecanismo, nada de muito sofisticado e já dá alívio para as pessoas, né, em viagens. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. A gente até fala sobre isso, mas as pessoas... Agradecendo a participação da Eliette, tá de férias, mas deixou várias entrevistas prontas aí para nós e vamos aprendendo com elas, né? Estamos falando muito aí sobre livros, livro didático, importância da leitura e, claro, vamos falar também da nossa campanha, que está aí ainda a todo vapor, a campanha Espiritoteca. São centenas de livros reservados já para entrega. Temos os nossos padrinhos, o William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço, o Franklin Félix e também a Delmar Franco. Para
para entregar estes livros aí em vários locais, entre eles o Hospital do Mandaqui, o Centro Espírita Célia Barreto, o Hospital da Criança e do Adolescente e outros locais de São Paulo, Guarulhos e Sorocaba também. A Fundação Espírita André Luiz abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de ação aí em trabalho, né? Toda a sua força de trabalho em ação. E vamos iluminar, essa campanha vai iluminar cada vez mais mentes. Para você participar, é só você ligar para 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site mundomaior.com.br. Lá você já vai ver o nome da campanha Espiritoteca, já vai saber como participar. A partir de R$12 você já contribui com um livro e já ilumina diversas mentes. Isso já é importante para o incentivo da leitura também, né, Elaine? Com certeza. E a gente aprende muito com a leitura de livros espíritas, né? Tanto que a gente até incentiva os espíritas, né? Que a gente não deve ser só ler livros espíritas, né? A gente tem que ler outros livros também. Mas os livros espíritas, eles contribuem muito para o nosso desenvolvimento, até intelectual, né? Porque são histórias ali, você aprende melhor a escrita, a fala, uma série de outros recursos que a Cassandra, que está aqui, que é uma especialista em educação, pode falar melhor que eu, mas através dos livros espíritas, né, ali pode ser um primeiro passo, porque a pessoa tem uma curiosidade de conhecer o espiritismo, começa lendo aqueles romances, né, e aí pega o gosto pela leitura. Eu conheço muitas senhoras ou até senhores que adquiriram o hábito de ler livros espíritas por conta realmente da curiosidade, de querer conhecer mais sobre a doutrina e adquirem esse hábito da leitura que é tão salutar, né? Que acrescenta tanto para o nosso desenvolvimento como espírito, né? Afinal, a gente está aqui para isso, para evoluir, né? E a Cassandra falou bem da questão do hábito, e a gente percebe que muitas vezes é a falta de hábito. A pessoa, às vezes, ela mesma põe um obstáculo tão grande, principalmente as pessoas que já têm uma certa idade, que não têm esse hábito, ela acha que é difícil, ou ela acha que o livro é muito grosso. Às vezes eu escuto, nossa, mas esse livro é muito grande, tem muitas páginas, né? Mas não precisa ler todas as páginas de uma vez. Vai É aos uma poucos. página de cada vez, né? Que você vai se interessando pela história e vai rapidamente chegar ao final da leitura do seu livro, e aquilo vai adquirindo, você vai adquirindo esse hábito, e é um hábito tão salutar, né? Melhor que às vezes ficar assistindo essas novelas que são todas iguais, ou mesmo os jornais sangrentos que a gente liga a televisão e só vê notícia ruim, e a gente entra naquelas vibrações às vezes tão negativas, né? E a gente falou do carnaval, uma ótima opção. aí, Ótima a leitura. opção de pôr a leitura em dia, né? Com certeza. Vamos aí para o intervalo, tem muita coisa ainda no nosso programa, então continue ligadinho, tá bom? Não sai daí.